Então vamos lá. Uma das limitações do modelo de Poisson é essa aqui, ó, o que eu acabei de conversar com vocês. O modelo de Poisson, ele só tem um único parâmetro, que é o parâmetro lambda. E a distribuição de Poisson, ela é determinada pelo lambda. Quanto maior o lambda, mais espalhado está essa distribuição. Então olha aqui, ó. Aqui, ó, lambda. À medida que eu aumento o lambda, ó, se eu tenho lambda próximo de zero, essa distribuição vai estar muito centrada em zero. À medida que eu vou aumentando o lambda, o pico dessa distribuição vai caminhando de acordo com o meu lambda. Aqui o pico da distribuição está bem em cima de 5, ó. Ele vai caminhando. E à medida que eu vou caminhando para a direita, longe de zero, ele vai se assemelhando cada vez mais a uma distribuição normal, bonitona. Olha aqui, ó, lambda igual a 50, lambda igual a 200. Mas notem a variabilidade. Aqui, quando o lambda é 0,1, os valores vão de 0 a 2. Só isso. Quando o lambda é igual a 1, os valores vão de 0 a 5, os valores de abundância. Quando o lambda é igual a 5, os valores vão de 0 a 14. Quando o lambda é igual a 12, eles vão de, sei lá, 2, 3 até 20 e pouco. Quando o lambda é igual a 50, eles vão de 35 até 75, 80. Quando o lambda é igual a 200, os valores vão de, sei lá, 150 até 250. Então, a amplitude da distribuição de Poisson está aumentando à medida que o lambda aumenta. Ok? Problemas. Problemas e quando a gente tem contagens com muitos zeros, quando a gente está exatamente nesse caso aqui, ó, nesses casos aqui, o problema é que quando tem muitos zeros, essas estimativas de lambda vão ficando cada vez menos confiáveis. Elas vão ficando... são valores muito pequenos, sabe? Tem uma certa variabilidade a mais aí no dado que minha distribuição de Poisson não está dando conta. Quando nós temos dados que estão muito próximos de zero, vamos supor que você vai amostrar onça. Vamos amostrar onça no Parque Nacional de Brasília. Se você fizer, sei lá, 100 amostras de onça, eu tenho quase certeza que você vai encontrar 50, 70% de zero na tua análise, se não mais. Ok? Porque onça é difícil de encontrar. Qualquer outro bicho grande ou dado que tenha algum problema e que esteja cheio de zero, vai entrar dentro desse contexto problemático de você ter muito zero. Se você começa a ter mais, lembra que na exploração de dados eu falei para vocês, 20, 30% de zero, dá para ir. Não tem muito problema não, vamos seguir com a Poisson. Agora, se eu tiver 40, 50, 60, 70% ou mais de zero, aí o bicho pega e Poisson não vai ser uma distribuição muito boa para lidar com isso. Alguém tem alguma dúvida? Ô, professor, eu tenho. Manda. Porque trabalhando com dados de germinação, isso acontece, mas não necessariamente para zero, por exemplo. Você tem lá 50 réplicas, e aí dessas 50, vamos supor que 60% delas germinam no dia 3, aí você vai ter um montão de coisa concentrada no dia 3. Aí se aplica também, né? Pode se aplicar, mas como você está falando de germinação, você tem um número de sementes que você colocou e desse total de sementes, um tanto germinou, certo? Mas é porque tem outras medidas que a gente faz, que é, por exemplo, assim, para você se você quer saber só a dormência da espécie, aí só importa para você não necessariamente se a germinação de cada semente, te importa se as sementes começaram ou não a germinar, sabe? O dia inicial da germinação, por exemplo. Uhum. Se E você aí tiver um seria, por monte exemplo, de dia zero, 3, dia 4. se você tiver um monte de zero e tua variável resposta for uma variável discreta que segue a distribuição de Poisson, você vai ter problemas em relação a isso. Se tiver 30, 40, 50% de zero, a lógica é a mesma. Max está falando alguma coisa? Porque nesse caso aí fica dias, né? Tem gente que corrige isso colocando horas. Eu trabalho exatamente com esse tipo de dado, aí a gente fica ajustando.
Que aí você consegue consertar um pouco, mas dá problema. Porque tem umas que nunca germinam, né? É tão dormente que fica zero. Fica tudo zero. É. E aí, se você tiver um monte de zero no teu conjunto de dados, talvez faça sentido você pensar se você estiver modelando o número de dias como variável resposta, número de dias em que eles germinaram, sei lá, faz sentido você pensar em Poisson ou seguir adiante para outra coisa, que é o que a gente vai Mas, falar pessoal, agora. não seria um monte de zero, seria tipo um monte de 3, um monte de 4. Porque todas elas germinam no dia 3, no dia 4, tem mais um monte É, germinando no dia isso. 5. Talvez esse dado não se encaixe muito bem nisso, mas não tem problema. Não tem problema você ter repetições para cada uma desses dias. Não tem problema não. Tá. Beleza. Só comentando que o Max falou, se você tem a variável resposta que é discreta em número de dias, que é o caso que o Ademar está falando, e o Max transforma o número de dias em horas. Então a partir da hora zero, quantas horas demorou para ela germinar? Ele está transformando, não que ele esteja transformando, mas ele está mudando a variável resposta de uma variável discreta, que é em dias, para uma variável em horas. Horas, lembrando que nesse contexto que ele está falando aí, pode ser considerado como uma variável contínua. Tudo bem que não vai ter valores negativos de horas, mas aí a gente já está falando de uma variável potencialmente contínua que segue uma distribuição normal se os dados não estiverem muito concentrados em zero. Agora, se os dados estiverem muito concentrados próximos de zero, você provavelmente vai ter problema com o modelo de regressão gaussiana. Agora, se não, toca o barco. Beleza? Então, se vocês tiverem dados com um monte de zeros, vocês vão ter problemas em relação a isso. Como é que a gente corrige isso? Um outro problema é o fato do lambda ser idêntico à variância. Eu falei para vocês que quanto menor o valor de lambda, menor a variância. E quanto maior o valor de lambda, maior a variância. Olha aqui, esse gráfico está mostrando exatamente isso. À medida que você aumenta a lambda que está em x, o y, a variância em lambda, aumenta. Os valores estão cada vez mais dispersos. Então ele está indo de pontinhos bem juntinhos e vão aumentando à medida que você se afasta com valores maiores de lambda, certo? Esse é o default do distribuição de Poisson, não tem nenhum problema com isso, a distribuição é feita assim, toda a matemática dela por trás é essa também. O problema é que tem alguns casos em que o dado biológico que você está usando, a variável resposta y, ela tem, ou ela segue, ou ela tem mais variância do que teoricamente teria de acordo com a distribuição de Poisson. Então, olha lá, essa aqui é a distribuição teórica de Poisson. Eu espero que os meus dados tenham exatamente essa variância. Tá vendo que eles vão aumentando e vão ficando mais largos. Então, beleza. Eu estava falando que o problema do lambda é que a variância está ligada ao lambda, na distribuição de Poisson. E às vezes você tem um dado, como esse aqui à direita, que tem uma variância muito maior do que a distribuição esperada de Poisson. Então, a variância que é esperada quando você tem um lambda igual a 50 pela distribuição de Poisson é dessa amplitude aqui. É um espacinho desse. Mas quando você tem o dado real biológico, você vai olhar, ele tem uma amplitude muito maior que aquilo. Isso é um indicativo de que a variância no teu conjunto de dados é muito maior do que a variância esperada pelo modelo de Poisson. E isso causa um problema, porque tuas estimativas, na verdade, você precisa relaxar essa estimativa de lambda igual variância. Você precisa fazer o teu modelo se ajustar melhor aos teus dados e incorporar um pouco mais de variância dentro dele, o que não é feito pela distribuição de Poisson. E quando isso acontece, quando você tem um dado que é muito mais variável do que o esperado pela distribuição, óbvio, né? Distribuição é distribuição matemática. E quando a gente vai para campo e começa a coletar as coisas, você começa a ver uma distribuição louca. Tem umas coisas que variam muito e você às vezes não sabe por quê. Faz parte. Isso é a vida. Quando você tem esse cenário, você pode pensar em usar uma distribuição de quase Poisson.
Uma distribuição de quasi-Poisson é uma distribuição de Poisson, é igualzinha, só que ela é quase. Ela é um acochambre matemático para flexibilizar um pouco mais a distribuição de Poisson. E ela flexibiliza justamente nessa restrição aqui. Ela flexibiliza a variância. Ela deixa a variância ser maior do que seria esperado por um modelo de Poisson clássico. Beleza. Como é que a gente faz isso? Não muda nada. A única coisa que muda é, em vez de Poisson, no lugar da família, você vai botar quasi-Poisson. Só isso. A estrutura do log-link é a mesma, a estrutura da interpretação do dado é a mesma, todos os resíduos, premissas, tudo tem que ser checado da mesma forma, não vai mudar nada. A única coisa que muda é isso aqui, ó. Over Dispersion Parameter. É um parâmetro novo que é estimado a partir dos teus dados. É um parâmetro que mostra ou que dá uma informação a mais, que deixa a variância dos teus dados ser maior que a variância esperada por um modelo clássico de Poisson. Se vocês forem prestar atenção, a estimativa da variância residual e a estimativa da variância nula, o coeficiente alfa, o coeficiente beta, não vão mudar nem um pouco. Eles quase não se mexem. Eles praticamente não se mexem. Não tem diferença do modelo de Poisson clássico. Vamos dar uma olhada no modelo de Poisson clássico. Aqui, ó. 1872, 6151. 1872, 6151. E os coeficientes também são idênticos. 497 menos 1,79. 497 menos 1,79. A única coisa que vai mudar dentro desse modelo de quasi-Poisson são as estimativas dos parâmetros. Aqui eu tenho um erro padrão estimado de 0,12 e aqui eu tenho um erro padrão estimado de 0,16. Essas estimativas, esses erros padrões aqui são estimativas desses parâmetros. Quando o R estima, ou quando o computador estima, ele fala: provavelmente o teu intercepto vale 4,97. Mas eu não tenho muita certeza. Ele vai estar entre média mais 2 desvios padrões, média menos 1 desvio padrão. Ele vai estar, na verdade, erro padrão. Ele vai estar mais ou menos no intervalo entre 4,70 e alguma coisa e 5,10 ou 5,2 alguma coisa. Ok? A incerteza dos parâmetros aumenta. Então, olha aqui, ó. Aqui é 0,12, 0,16. Lá no anterior era 0,3, 0,04. 0,03, 0,04. O que significa? Nesse modelo aqui, as estimativas estão muito mais confiáveis. O intervalo de confiança está muito menor. Você está tendo muito mais certeza para dizer: está dentro desse intervalo. A estimativa é mais ou menos essa aqui. Agora, quando você está fazendo por um quasi-Poisson, o intervalo de confiança é maior. Isso significa que a certeza sobre essas estimativas aqui, ela não é tão grande assim. Ok? Problemas. Eu ainda não mostrei para vocês, mas o valor de probabilidade, ele é uma função da média e do erro padrão. Se você aumenta o erro padrão, você diminui a chance, você, na verdade, aumenta o valor de probabilidade. E você diminui a chance de encontrar um efeito significativo. Então, as únicas modificações seriam nos valores dos coeficientes, dos erros, padrões estimados, nos valores de T e nos valores de P. Em outras palavras, se você rodou um modelo com Poisson, depois rodou e encontrou um resultado significativo, depois viu que tinha problemas por causa desse lance da variância e vai precisar estimar de novo esse modelo, só que dessa vez com quasi Poisson.
Quando você fizer por quase Poisson, você pode não mais encontrar um efeito significativo, porque o intervalo de confiança e os erros padrões vão mudar, logo as significâncias do teu teste também vão mudar. Tranquilos até aqui? Tranquilo. Então, beleza. O que é... Se alguém tiver alguma pergunta, essa é a hora. Esse over... Não, né? Tô ouvindo, pode falar. Só que Desculpa. fala um pouquinho mais alto. Deixa eu só te perguntar. Como é que a gente sabe que a variância é maior nesse caso? Vou já te falar. Esse é o próximo passo. Como é que você sabe que a variância é maior? Sempre que você tiver um parâmetro, um parâmetro de sobredispersão estimado e ele for um valor grande, significa que a tua variância nos dados é maior do que o esperado pelo modelo de Poisson. Então, vou lá, tem um dado de abundância, dado de riqueza, vou lá, tem que ajustar o modelo. Vou lá, ajusto o modelo, beleza. Aí eu quero saber, mas tem overdispersion, tem sobredispersão nesses pontos relativos ao modelo de Poisson? Você vai lá e ajusta um modelo de quase Poisson, que o teu parâmetro de sobredispersão já vai ser estimado de graça. Quando ele for estimado, antes de olhar resultado, antes de olhar qualquer coisa, você olha para ele. Olhou para ele, o valor é grande? Grande que eu digo, maior que 10? Se o teu valor de dispersão for maior que 10, significa que os teus dados têm mais variação do que esperado por um modelo de Poisson. Acho que é o próximo slide aqui. Próximo slide. Então, quando esse parâmetro for menor que 10, se você estimou uma distribuição de quase Poisson e encontrou aqui 1, beleza. Teu modelo está bonito. Significa que o teu parâmetro de dispersão é igual a 1. Se ele é igual a 1, significa que você não tem sobredispersão. Isso significa que você nem precisa estimar um modelo de quase Poisson, porque o teu Poisson já vai fazer o serviço certinho. Pode voltar atrás e estimar um modelo de Poisson e seguir a vida. Estimou um parâmetro de dispersão 4, 5, começa a prestar atenção. Estimou um parâmetro de dispersão 10, começa a ficar ligado. Se você conseguir um parâmetro de dispersão menor que 10, menor ou igual a 10, tá tranquilo. Você pode até ler o ZUR e falar, olha, o ZUR está falando que está tranquilo, então eu estou tranquilo, estou sossegado. O que eu vou fazer? Eu vou seguir com o meu modelo de quase Poisson. Entre 1 e 10, você pode seguir com o teu modelo de quase Poisson. Na verdade, se tiver 1, você pode seguir com o teu modelo de Poisson. Você não precisa estimar outro. Mas se esse valor for um pouquinho maior que 1, 2, 3, 4, já começa a pensar num quase Poisson. Até 10, quase Poisson. Passou de 10, como é o caso aqui, 20, significa que tem um problema grande de sobredispersão no teu modelo. Se o teu parâmetro de dispersão é igual a 20, eu aconselho a você nem usar mais um parâmetro de quase dispersão. Uma família, uma distribuição de quase Poisson. Eu sugiro a você a usar uma outra família, porque o problema é mais intenso do que a gente espera. Max? Murilo, lá no Poisson, teria como a gente alcançar essa overdispersão aí por algum teste ou alguma cálculo matemático? Tem. Eu acho que a gente vai fazer mais pra frente. Tá eu bem. acho. Mas isso aqui já mata o problema que você tem. Só você botar quase Poisson e já enxergar isso aqui. Já tem matando o teu problema. Juan, tem pergunta? Não, Murilo, desculpa, o microfone ficou aberto, sorry. Tranquilo. Então, o problema é, overdispersion é uma coisa, sobredispersão é uma coisa que precisa ser pensada. Então, antes de partir para uma outra distribuição, você precisa pensar se está tudo certo. Então, por exemplo, você tem
sobre dispersion. Você tem um parâmetro maior que 10. Está intenso. Qual o problema disso? É um zero inflation? Tem muito zero na tua análise? Sei lá, tem 70% de zero e 30% de valores não zeros? Ou será que essa over dispersion ela está vindo porque você esqueceu de transformar alguma covariável? De repente você está fazendo uma análise de riqueza em função da área, e o que geralmente é feito o log da área, para ter uma relação linear clássica. Você esquece de fazer o log da área, de repente essa variabilidade que não é explicada pela área, ela vai direto para o teu resíduo e aí causa problema na tua análise. Pode ser uma coisa que acontece. Ou de repente você tem outlier, de repente você tem um ou outro ponto que são super influentes na tua recta, no teu GLM, e eles podem puxar ou podem inflar essa dispersão dos pontos. É isso que está acontecendo? Se for, vai procurar os outliers lá, vai olhar a distância de Cook, vai ver se está tudo certo, tira os pontos que estão dando problema e testa de novo. Testou de novo, está ainda o mesmo problema? Será que você tem padrões não lineares no teu modelo? Não lineares é o que eu estou falando, você está modelando área em função de uma reta, mas será que a tendência não é uma curva? Será que tem alguma covariável faltante ou alguma interação que você esqueceu de colocar no teu modelo? De repente você está trabalhando com profundidade e esqueceu da luz. E, pô, todo mundo fala que a luz é super importante para a abundância desse organismo, você não pôs. Na hora que você vai e coloca lá no teu dado, a sobredispersão some. Mas se você colocou lá a variável que você tinha esquecido e não consertou o problema, será que há alguma interação entre outras variáveis? Pode considerar isso também. Faz sentido? Não faz. Se não fizer, será que é um link errado que você especificou? É um GLM Poisson e o normal é você estipular o log link. Mas você foi lá teimoso e colocou identity. Ou você simplesmente forçou a tua equação da reta para passar pelo intercepto igual a zero. Você tirou o intercepto da tua análise. Isso pode causar sobredispersão. Ou será que é alguma dependência inerente dos teus dados? Será que tem, sei lá, algum padrão espacial, algum padrão temporal, alguma coisa, alguma estrutura hierárquica que vocês não levaram em consideração? Isso a gente vai ver amanhã. Mas se não tiver nada disso, bom, aparentemente nenhuma das duas é a sobredispersão é real. Se a sobredispersão é real, aí eu vou partir para a força bruta e vou modelar essa sobredispersão de forma correta. Uma forma correta é quase Poisson, se esse problema não for tão grande assim. Agora, se o problema for muito grande e não tiver uma solução aparente, você vai ter que partir para uma medida mais drástica. E aí a gente pode usar a distribuição binomial negativa. Distribuição binomial negativa nada mais é do que uma distribuição que assume o y sendo discreto. É a mesma coisa, as mesmas características da distribuição de Poisson, exatamente idênticas. Mas a diferença é que, matematicamente, vocês nem devem conseguir enxergar isso, eu também nem devo conseguir explicar isso em muitos detalhes, porque a matemática por trás disso ainda me falta alguns pedaços, mas a distribuição binomial negativa nada mais é do que a junção de duas distribuições. Uma distribuição de Poisson para o meu y, mas eu também estou modelando a variância que existe dentro da minha distribuição de Poisson, estou modelando o meu lambda, por uma outra distribuição gama. O que eu estou fazendo? Eu estou flexibilizando aquela premissa da distribuição de Poisson, onde média é igual a variância. Dessa vez eu estou atribuindo a variância do meu y uma nova distribuição, uma nova equação, uma nova formulação. E estou deixando ela ser muito mais flexível. Ok? Essa distribuição de binomial negativa, ou negativo binomial, ela lida muito bem quando vocês têm muitos zeros. Muitos, estou falando 40, 50.
60, talvez por aí. Agora, se vocês têm 90, 95% de zero, talvez ela mesma talvez tenha problemas em lidar com isso. Você vai ter que pensar em uma outra coisa. Ela é uma função muito parecida com a distribuição de Poisson. A única diferença é que agora ela tem dois parâmetros. Um parâmetro mu, que é o lambda do Poisson, exatamente idêntico, e um parâmetro k, que vai me dar uma ideia da variância, da relação que a variância tem com a média. A função de ligação vai ser idêntica, função log, exatamente a mesma coisa. A única diferença entre essas duas é o k, ou, se vocês quiserem, a flexibilidade da estimativa das variâncias dentro do modelo. Como é que a gente lê isso? A gente vai ler a equação da seguinte forma. A abundância, ela segue uma distribuição binomial negativo, ou negativo binomial, com média mu e variância k. O mu é meu valor estimado pelo meu modelo, é meu lambda. Então, ó, o log do mu, ou o log do lambda, é igual a mais b vezes x mais e. Isso aqui não mudou nada. Isso aqui é modelo regressão simples, regressão GLM Poisson clássico. A única diferença é que dessa vez a variância da abundância, que são os meus valores de y, eles são iguais a mu. Vocês se lembram que se vocês apagarem esse termo aqui, ó, se vocês fizerem a variância de abundância igual a mu, esse é o modelo de Poisson. A única extensão além disso é que a variância da abundância ela é igual a mu e ela pode ter um termo mais mu ao quadrado dividido por k, sendo que o k é o meu parâmetro da distribuição gama. Ou seja, olha, se o meu parâmetro k, prestem atenção nessa equação, se o meu parâmetro k assumir o valor 1000, o que acontece com a variância da abundância? Tende a mu. Tende a mu. Se o k é um valor grande, 1000, todo esse pedaço da equação aqui, ó, vai tender a zero. Se ele tende a zero, a variância da minha abundância tende a mu. Quando k é um k muito grande e a variância tende a mu, nós estamos falando do quê? Poisson. Poisson. Muito bem. Agora, se o meu valor de k é um valor muito pequeno, 0.1, 0.2, 0.7, ou mesmo 1, 2, 3, quando eu tenho valores pequenos de k, todo esse pedaço da equação aqui, ele tende a receber um valor grande, tende a ser um valor grande. E aí, a variação na minha abundância vai ser mu mais esse número grande. Ou seja, a variação da minha abundância vai ser muito maior do que mu. Em outras palavras, eu estou plugando um parâmetro a mais, simplesmente para flexibilizar a estimativa da variância. Tranquilos com isso? Eu acho que eu tenho uma aplicação aqui do GLM binomial e depois a gente para. Pode ser? 3 minutinhos só para compensar os minutos que eu perdi? Pode ser. Sim, sim.